Fala, meu amigo, minha amiga advogada. Nesse episódio nós falamos com o Vinícius, que é CEO de 2 startups do mercado jurídico, e ele traz detalhes para a gente da Rantex e da Rekeep, que ajudam advogados tributários e também advogados em outras áreas de atuação a como utilizar não só a startup dele, do mercado jurídico, mas de outras startups, para que você possa prospectar mais clientes aí para o seu escritório. Tem várias dicas super legais de vários advogados que já estão aplicando e estão tirando proveito das novas tecnologias. A gente, como podcast aqui, fala de marketing, vendas. Nosso foco aqui é sempre trazer insights para o advogado poder vender melhor, né? E eu vejo que os seus 2 produtos, se o cara souber usar, fortalece pra caramba. Né? O advogado iniciante, por exemplo, que quero atuar no tributário. Ou vamos colocar, né, dentro de um contexto aqui que você bem já antecipou, o advogado, o sonho dele é atuar no consultivo, é ter o famoso contrato de partida, né? Que você ganha um valorzinho mensal ali e tal. E aí você tem uma solução que o cara pode chegar num comércio, vamos colocar um comércio aqui relativamente bom ali em termos de faturamento, o cara fatura 200, 300, ou enfim, uma empresa que fatura um pouco mais, e já na hora pleitear aquele cara, começar a atendê-lo a partir de um caixa que ele não sabe que tem. Sim. Então, eu acho animal a solução da Rekeep olhando por esse viés. Mas talvez eu esteja olhando errado, estou subestimando aqui a facilidade de fazer isso. Então, eu queria voltar a pergunta para você. Como é que a Rekeep hoje e a Rantex, se você puder fazer um paralelo entre as duas, os advogados que você já percebeu, assim, os caras mais espertos, os caras mais safo, vendedor mesmo, fazem uso do que vocês têm para vender mais, para atrair mais clientes, ser mais rápido e tal, e ganhar dinheiro a partir de vocês? Cara, isso é interessante. O nosso modelo de venda ele é construído sobre essa ideia e sobre o processo e sua experiência que a gente teve na advocacia de vender as coisas. E eu olho para o mercado da advocacia e a gente vê que é um mercado muito reativo. O sistema comercial daquele escritório tradicional é um sistema muito reativo, onde o cliente tem um problema, o cliente procura o advogado e o advogado resolve esse problema trabalhista, civil, empresarial. Mas essa posição passiva em relação ao mercado, ela talvez seja privilégio de poucas pessoas hoje, que tem um grande nome, que tem uma reputação no mercado, no ramo acadêmico ou no mercado da advocacia grande, que pode se dar esse luxo de falar, as pessoas vão me procurar porque eu sou uma referência nesse assunto. Não é a realidade da 99,9% dos advogados do mercado. Tá. Então, assim, já passou do tempo que o advogado se formava na faculdade, tirava sua AB, abria um escritório, colocava o nome dele da porta e advogados associados embaixo, abria a porta e esperava alguém entrar. Isso não acontece mais há muito tempo. Isso não é revolução digital. É assim, o mercado populoso do jeito que é, do mercado da advocacia, não é mais desse jeito passivo. Então tem que ter alguma posição ativa dentro disso. Procurar ser visto, encontrar os clientes onde eles estão. E aí, a gente percebia que esses advogados têm um outro problema. Eu vou procurar esses caras, ou esses clientes que eu quero atender. Mas eu vou procurar oferecendo o quê? O que é? Eu vou chegar e vou falar o quê? Você não quer ofender, não quer assediar um funcionário seu aí para eu responder uma trabalhista para você e poder te ajudar? Não é assim que funciona, né? Então, como que eu vou procurar e como que eu vou oferecer uma solução para eles? Tem várias alternativas. E a gente construiu a Rantex e a Rekeep para ser uma dessas alternativas. Ser um produto, de fato, empacotado, onde atende um grande número de empresas genéricas. Então, a gente atende o setor industrial do lucro real, por exemplo. É um setor genérico. Todas essas pessoas desse mercado, a gente consegue atender e colocar algum produto deles lá. No caso da Rekeep, a gente atende varejo, todo mundo que vende por máquina de cartão. É um mercado gigantesco, que é desde o pequeno até o gigantesco. Então, a gente consegue atender essas pessoas com um produto novo, propositivo e, melhor ainda, sem custo. Então, a gente não coloca um custo financeiro para nesse funil de vendas. Por quê? Quanto mais você coloca impeditivos dentro disso, então eu preciso que você faça isso, eu preciso que você pague aquilo outro, eu preciso que você assine tal contrato, eu preciso que você se comprometa com determinada condição, para você chegar no resultado, tudo isso vai dificultar e vai criar conversões. Toda condição que você coloca, que o seu cliente pode falar sim ou não, você tem uma taxa de conversão. Tá. Pode ser uma taxa grande ou pode ser uma taxa muito baixa. Então, a gente pensou no nosso modelo de negócio como facilitador dessa relação, onde o advogado, com um produto novo, ele consiga chegar e prospectar esses clientes genéricos
trazendo uma solução que pode gerar de fato um retorno financeiro grande, sem barreiras de entrada para ele. Então a gente consegue. E aí o que a gente sempre fala para os nossos advogados parceiros é: eu só estou interessado nos meus produtos. O relacionamento que você vai criar oferecendo os meus produtos para esse cliente vai ser seu. Então você entra com uma solução tributária, ou entra com uma solução financeira, e você atende o civil, você atende o trabalhista, você atende o empresarial, você já criou esse relacionamento com o cara. A Huntex e a Equipe são uma porta de entrada para essas empresas. E aí uma outra coisa que a gente pensa interessante também é que as nossas soluções são soluções financeiras, elas não são soluções jurídicas. Então o cliente não quer saber do meio que você vai chegar até o fim. O que importa é o fim. E no fim é o dinheiro. Então, ele precisa recuperar. O dinheiro precisa chegar no bolso dele de forma efetiva, cada vez mais rápida e cada vez mais barata para ele. Então, esse meio, obviamente que o meio importa muito, né? O meio precisa estar certo, o meio precisa ser juridicamente validado, o meio não pode gerar risco para ele, o meio precisa ser eficiente e capaz de chegar ao resultado, mas o que importa é o resultado. Então não adianta, quando um parceiro nosso vai vender alguma coisa para o cliente, eu falo, cara, você não está vendendo uma tese jurídica, você não está vendendo um direito abstrato, você está vendendo uma possibilidade dele se capitalizar. E para isso que ele importa. Se o entendimento do STF mudou, se o processo corre em tanto tempo, se o entendimento do TJ sobre tal assunto é positivo ou negativo, isso é problema seu, problema do advogado que tem que resolver. Você precisa comunicar e ser transparente com o teu cliente, mas não vai ser por isso que ele vai contratar você. Não é porque você sabe isso, né? Ou não é porque você sabe isso, porque todo mundo sabe essa mesma coisa. Claro. Então você precisa, cara, por esse meio eu vou te entregar esse resultado vai fazer diferença na sua vida, ele não vai te gerar riscos, ou os riscos estão postos e você aceita eles, e esse é o meu fim, esse é o teu discurso pro cara. Porque tem muito advogado acostumado a vender tese, a vender explicação, a vender o que isso você vai vender pro juiz. Você é advogado ou advogada e quer explorar novas áreas de atuação no seu escritório ou fechar novos contratos dentro da sua área de atuação? E se eu te disser que você pode começar amanhã e os primeiros resultados vão aparecer antes de 29 dias? Se isso te interessa, fica comigo que eu vou te contar como. A TreeMind desenvolveu uma metodologia extremamente ágil, que é capaz de dar start nas suas campanhas em apenas um dia. E o melhor, sem se preocupar com a criação de um site. Iniciando uma campanha, você recebe gratuitamente uma landing page de alta conversão. Tudo o que você precisa fazer é escolher entre uma de nossas landing pages, definir seu orçamento e escolher o tempo pelo qual você quer anunciar. Tendo isso feito, sua campanha vai pro ar em 24 horas. Se você ficou interessado e quer fazer um teste gratuito de 30 dias, clique em Saiba Mais e fale com um de nossos especialistas. É que você está trazendo um raciocínio aqui, uma linha de raciocínio bem diferente do tradicional. O cara ele aprendeu a vender tese, né? Então ele vende o direito em si, né? O que você está vendendo aqui é capitalização, você está vendendo, está entregando a solução direto para ele. Ele falou, cara, é o seguinte, eu acabei de analisar aqui, e acho que você tem uns 2 milhões parado aqui que você não está sabendo. Não sei se está fazendo falta no teu caixa, você tem interesse em falar sobre isso? Exatamente. E aí você vai entrar com ele direto na solução. Isso aqui vai levar mais ou menos 1 ano, tá? Eu resolvo para você, não se preocupe, ou vai levar 6 meses, ou acontece dessa forma, de maneira muito simplificada, né? Sim. Até batendo nesse ponto, cara, fica com uma curiosidade aqui, né? Na questão tributária, os advogados que nos acompanham entendem razoavelmente bem, né, sobre como a gente vai pleitear o retorno dessa grana, né? Agora, na questão financeira ali, me corrija se eu estiver errado, mas empresas, é normal a gente ir lá, bater na porta da Visa, a gente fala com o integrador, é o banco que a gente vai, né? No administrativo, é judicial. Como é que eu vou requerer lá? Eu que tenho um comércio, para colocar de maneira simples, faturo 300 conto aqui e uso Visa através da Stone. Eu cobro de quem essa grana? Quem faz, explicando um pouquinho mais conceitualmente, quando um comerciante vai fazer a contratação de uma maquininha para ter dentro do seu estabelecimento, ele vai fazer uma pactuação com as credenciadoras ou adquirentes, que são a Cielo, a Rede, a Stone, a GetNet. E quando você vai fazer essa contratação dessa maquininha, hoje a gente tem um mercado das guerras das maquininhas, onde todas elas oferecem cada uma uma condição, e um monte de maquininha. Só que assim, até uns 5, 6 anos atrás, 70% do mercado era Stone e GetNet. Stone e GetNet não, perdão. É Cielo e Rede.
a Cielo e Rede dominavam o mercado de uma forma absoluta. Depois entrou Stone, GetNet, foi entrando várias outras menores, PagSeguro e tudo mais. Então, quando você faz essa pactuação, você faz essa contratação, você vai combinar lá com o pessoal que eu vou pagar 1% no crédito, eu vou pagar 2% no parcelado, eu vou pagar 0,89% no débito. Cada um tem a sua pactuação. E aí depende do seu mercado, depende da sua meta de faturamento, depende do volume que você tem de vendas, depende de qual a modalidade que você mais usa. Isso é uma pactuação caso a caso. Nunca é uma coisa geral para o mercado todo. Só que quando a gente percebeu, analisando, processando as informações, que muitas dessas taxas que foram efetivamente pactuadas com essas credenciadoras, elas são retidas a maior. Então, como funciona o fluxo financeiro? O cliente vai lá, passa R$100 no crédito na tua maquininha. Esse dinheiro vai passar, vai fazer toda a validação do cartão, vai recebimento. Isso vai para a credenciadora vai reter a tua taxa que você contratou e vai te passar o dinheiro líquido nos dias que você combinou. O débito entra mais rápido, o crédito entra D mais 31, tudo mais. Então, essa retenção. E muitas vezes essa retenção é maior do que a retenção que você autorizou ele a fazer. Boa. Então é uma quebra contratual, essa retenção a maior. Então é uma cobrança indevida. E aí vem a oportunidade. A gente vê que não há um padrão. A gente ficou muito. Eu, pessoalmente, fiquei muito assustado quando eu fui entendendo essas cobranças. Que não há um padrão. Você pega 10 vendas, você tem iguais no mesmo ticket, com a mesma modalidade. Você tem 10 taxas cobradas diferentes no centavo. Mas tem as top 5, assim, tipo, a mais comum... Cara, é Rede Cielo. Rede Cielo, assim, são campeões de fazer os isso. motivos eles cobrarem mais. Cara, os motivos é uma coisa que... aí a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente entra nesses motivos, assim, porque... a gente vê que às vezes é uma prática, às vezes pode ser uma linha tênue, então. É uma linha complicada a gente cravar o porquê eles fazem isso. Sei que eles fazem. Tá. Então a gente tem, dentro hoje do conselho da equipe, a gente tem grandes caras do mercado financeiro que trabalhavam do lado de lá do balcão, entendendo e explicando muita coisa pra gente sobre essas práticas financeiras dos bancos. Eu sei que também que quando você passou, né? Eu não lembro quem entrevistou aqui, mas o cara deu uma aula sobre isso, que ele falou assim: olha, a hora que você passou o cartão, né, na loja, enfim, que você está comprando, o lojista, ok, salvo, né, questões que acabam, que a equipe se torna muito útil, que o percentual que foi definido, pactuado ali, não foi cobrado da forma correta. Aquele percentual que você pagou, né, para a financeira, para a empresa que você pactou, ele é dividido em algumas mãos, né? Nossa, várias mãos. Várias mãos. Quando ele me contou, eu fiquei, caraca, velho. Ele falou, banco, é Visa, é a bandeira, não sei. Você tem o custodian, o cara que vai fazer a operação financeira, você tem o pessoal da credenciadora, daí você tem que pagar a bandeira do cartão. Aí se for cartão standard, né, o começo é um custo financeiro para acontecer. Se for cartões Platinum, Black, é outro custo para acontecer. Caraca. Então você tem várias condicionantes aí do lado de lá. Sim. Só que pro lado do cliente, do lojista, é muito mais simples do que imagina. Porque eu contratei 1,50, esse é 1,50%. Para mim é o final ali, né? Como você vai se virar depois com o problema é seu. Exatamente. Okay. É como assim, você pactuou um aluguel. Você fez você vai alugar um imóvel. Você pactuou um aluguel. O cara não pode te cobrar um aluguel acima do que você contratou. É simples, é o preço que você está pagando por um serviço. Faz sentido pra caramba. Né? Então, assim, a gente tenta fazer e cravar essas informações, essas taxas e revisar tudo isso que a gente percebeu que é uma prática deliberada. Ainda mais quando você fala de antecipação de recebíveis, né? Quando o pessoal faz venda muito a crédito. Meu Deus do céu, aí vira uma salada, porque aí o cliente muitas vezes nem sabe qual é a taxa que contratou, o cliente nem sabe qual é o percentual que ele vai pagar por adiantar aquelas vendas, nem sabe se contratou ou não contratou, só vem adiantado, a gente tem muitos relatos disso. Tá antecipando, geralmente está numa situação um pouco mais delicada, né? Salvo exceções. No desespero, o cara não vou ficar olhando para 0,5%, porque parece que não é parece muito, que é pouco, né? Cara. Mas aí você pega 10 anos que a equipe puxa lá para trás, vai pegando 10 anos se você tem um negócio,
o valor fica bem expressivo. Eu só não posso deixar de te perguntar se isso hoje está em âmbito administrativo, se vocês entram, né, notificam a financeira, a empresa pactuadora, né, se vem rápido ou se é muito semelhante ao tributário, que a gente tem que entrar, judicializar algumas teses. Como é que está isso? Então, cara, hoje a gente judicializa essa tese. 100% então, judicializado. 100% judicializado, mas a gente tem a taxa alta de acordo. Então... a gente tem uma jurisprudência e toda essa metodologia de recuperação judicial foi feita também pela nossa equipe jurídica. Então, a gente tem uma experiência, a gente tem muito processo relacionado a essa tese. Então, a gente aprendeu, deu muita cabeçada para entender qual é o caminho mais rápido e mais eficiente para fazer a recuperação desses valores. E aí, a gente tá criando agora soluções financeiras junto com o mercado financeiro para conseguir adiantar esses valores, né? Conseguir fazer com que esse processo, que demora em média 19 a 20 meses, conseguir adiantar esses valores para os clientes para tirar. Antecipação da judicialização. Antecipação da judicialização. Então a gente está construindo, espero que nos próximos meses a gente já traga isso para o mercado, que eu acho que vai ser uma inovação e um diferencial bem grande a gente conseguir capitalizar em poucos dias esses direitos para os nossos clientes e tirar o risco da judicialização deles também. Cara, bem legal, porque me parece que o negócio de vocês é muito... A tese em si, né? Se a gente chamar de tese para ficar mais fácil aqui, é muito líquido, né? Então, pô, cara, esse direito tá aqui, tá claro, tá comprovado, já tem jurisprudência a meu favor. A jurisprudência só de tempo, né? A jurisprudência, cara, a jurisprudência falando nesse termo mais jurídico, assim, cara, a jurisprudência ela tá muito consolidada em alguns tribunais já. A gente tem ações mais concentradas em Paraná e São Paulo, mas a gente tem, cara, ação no Brasil inteiro. É novo, é considerado relativamente novo ainda? Porque que assim, é novo porque, apesar de a gente estar fazendo isso há um bom tempo e os processos já terem muitos processos finalizados, muitos processos pagos, a gente tem bastante dinheiro que já foi recuperado, já transitou em julgado, recuperação e tudo mais. Mas tem muito juiz que ainda não caiu isso no colo dele, sabe? Por isso que eu considero uma tese nova, assim, um modelo de recuperação novo. Porque dependendo, a gente tem um monte A gente teve um julgamento aqui no Tribunal do Paraná, na segunda Câmara Civil, se não me engano, de julgamento estendido, só para lidar com o nosso caso. Então foi uma construção de jurisprudência, o tribunal quis pacificar o entendimento sobre o nosso relatório, sobre as informações, sobre o ônus da prova. Foi um julgamento extremamente positivo para a gente. Então, foi algo que... Mas, ao mesmo tempo, se a gente pega em primeiro grau, tem um monte de juiz que não caiu no primeiro grau ainda. Por exemplo, se a gente for comparar com o tributário, a exclusão do ICMS da base de cálculo do piso da COFINS. Pô, se tem um cara que julga tributário que não caiu esse processo para ele, eu não sei onde que ele mora, assim, sabe? Porque todo mundo sabe dessa ação, já foi pacificado, já subiu pro STF, já resolveu tudo. Sim. Então todo mundo sabe. O caso das máquinas a gente tem uma jurisprudência super consolidada, mas tem um monte de... Se a gente for entrar no interior do Paraná, o juiz pode nunca ter visto. Claro. Apesar de ter jurisprudência do tribunal. Então, assim, por isso que eu considero um pouco novo ainda. Massa, velho. Mas os resultados, cara, dominamos o processo, dominamos a metodologia, a gente tá muito tranquilo agora na hora de... Agora é escalar. Agora é escalar, a hora de explodir em algum lugar, hein? Cara, caminhando para a reta final, eu queria pedir para você fazer dar um desfecho no sentido de... O advogado que nos acompanha, porque certamente muitos advogados falam, pô, cara, adorei, principalmente a equipe aqui, a Huntux eu já conhecia outras soluções, já é uma coisa um pouco mais pacificada aí no mercado tributário, né? Mas da equipe, por exemplo, quanto tempo, né? O cara entrou em contato hoje, ele entra pelo site, quanto tempo leva, né? Fui lá e abordei 3 empresas, porque me parece muito factível, assim, tentar não usar termos mais... Mas dentro do marketing de vendas me parece relativamente até fácil, acessível você bater na porta de uma empresa, certo? Sim. Um monte de empresa aí pós-Covid ainda se recuperando, falou, cara, acho que provavelmente aqui você, né, tem dinheiro a receber. Sim. Te interessa eu dar uma olhadinha nisso? Aí o cara fala, pô, interessa, o que você precisa? Aí o XML lá da empresa do cartão, o que você pega e quanto tempo leva isso para o advogado ter como forma de prospectar, como ideia de prospecção, a equipe. Eu achei sensacional isso aí, cara. Fazendo divulgação em rede social, né? Google, isso seria fantástico. Assim, cara, provavelmente você tem direito, né, de reaver um créditozinho aí da sua pactuadora, da empresa do cartão aí, você não sabe. Clica aqui e vamos falar um pouquinho. Sim. Né? Como que funciona a nossa jornada do cliente dentro da equipe. Então,
A gente tem vários canais que a gente chega nessas empresas. Um canal bastante forte é as parcerias com escritórios de advocacia e com advogados autônomos. A gente dá essa capacidade desses advogados não terem custo nenhum e conseguirem prospectar a sua própria base, sua própria carteira de clientes e prospectar novos. Então, com o nosso produto, a gente dá todo o treinamento, a gente explica, a gente tira todas as dúvidas, a gente faz um treinamento muito legal com os advogados para eles estarem preparados para vender equipe. E para vender equipe e qualquer outra coisa também, né? A gente se preocupa nessa qualificação. E depois que ele faz a prospecção do cliente, a gente pede para que ele entre no nosso site e solicite a sua análise gratuita. Lá algumas informações que ele tem que passar para a gente conseguir obter as informações junto às credenciadoras. Então, a gente tenta tirar todo o trabalho do cliente possível. Então, o cara entra no nosso site, envia nossas informações, a gente conversa junto lá com as credenciadoras, baixa a documentação dele, que são o histórico de vendas e as taxas contratadas. A gente produz o nosso relatório e entrega uma informação, primeiro para o nosso parceiro, quando ele vende parceria, para a gente entregar junto para o cliente esses resultados. Então, tudo isso é sem compromisso, tudo isso é grátis, tudo isso demora, em média, é que depende eu vou sendo bem sincero, depende da credenciadora. Tá. Porque tem credenciadoras que a gente consegue pegar a documentação no mesmo dia que a gente recebe A credenciadora como leigo? É a rede, a Cielo, a Estônia, a GetNet. É aquela que você pactuou mesmo lá. Aquela que você contratou, a marca que está na tua maquininha, a cor da sua maquininha. Fechou, ok. Então é isso aí que define, né, o tempo que vai levar. E aí, assim, a gente tem empresas que têm um sistema de tecnologia um pouco mais robusto, que a gente consegue baixar as informações automaticamente. No caso da rede, no caso da Estônia, no caso da GetNet. E tem a Cielo, por exemplo, ela demora uma eternidade para mandar as informações. A gente precisa solicitar, eles precisam mandar para a gente. Então, a Cielo tem um tempo muito mais, não por nós, mas por eles. Tá faltando desenvolvedor lá? Cara, não é faltando desenvolvedor, é de propósito mesmo. Tá? Mas aí a gente faz esse relacionamento, a gente baixa as informações, então nessas mais automatizadas a gente demora, 4 a 5 dias para mandar o resultado. E a Cielo, a gente demora o tempo da Cielo mais 2 dias para ter as informações. Então, a gente tenta ser o mais rápido possível, a gente quer transformar isso em algo mais rápido possível. A gente está digitalizando todo o processo. O sistema novo da Reequipe, que provavelmente quando sair esse podcast já vai estar no ar, onde você consegue obter todos os seus resultados, todas as nossas análises direto no nosso site, fazer a interação, gestão você como parceiro, a gestão dos seus clientes por lá, você acompanhar qual é a evolução deles direto do nosso site. Então a gente está tentando digitalizar isso para a gente conseguir, de fato, criar esse número de escalabilidade para dar mais autonomia para o cliente, dar mais autonomia para os nossos parceiros, dependendo mais de uma atenção pessoal nossa. Sim. E não porque eu sou ruim, né? Mas em vez de você me perguntar pelo Instagram, às vezes, em vez de você me perguntar pelo WhatsApp o que está acontecendo com o processo, a gente está criando essa plataforma para você conseguir acompanhar lá e a gente ficar nessa parte mais conceitual, na parte jurídica, tirando dúvidas. Então, automatizando o que a gente consegue automatizar para os nossos humanos focarem em coisas humanas. Se você gostou desse corte, tenho certeza que você vai gostar do episódio completo, que a gente fala sobre estes assuntos que nós falamos aqui, tecnologia, empreendedorismo, startups do mercado jurídico e outros assuntos diversos. O episódio está repleto de bons insights. E eu vou te convidar nesse momento para você, primeiro, conhecer 2 episódios que estão bombando aqui. O primeiro é por onde começar na advocacia e o outro é como captar clientes na advocacia. Tem vários insights super legais, 2 vídeos que os nossos ouvintes gostam bastante. Não esquece, deixa o seu comentário, curte, segue aqui o canal e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!